só, tá bom? É só mais um pouquinho. Evangelho de Marcos, capítulo 1. E o Renan botou ali, iniciar a Santa Ceia. Nossa, já está adiantando dezembro aí, irmão? Marcos, capítulo 1, verso 17. Pode colocar aqui atrás também, Renan? O pessoal que está sem Bíblia aí. Marcos capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz assim: E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Inclinem a sua cabeça e fechem seus olhos. Abram seus corações e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Ó meu Deus, meu Pai, grande é o Senhor dos exércitos. Deus bendito, Deus amado, Deus querido, Senhor nos céus e na terra e debaixo dela, Tu és Deus. Eis-nos aqui para ouvir a Tua voz. Eis-nos aqui para ouvir tudo quanto tens a nos falar. Instrui-nos através da Tua palavra. Usa Teu servo, Pai. Olha para o meu coração, como eu cheguei, como eu caminhei até aqui. E como essas pessoas esperam, não de mim, mas do Senhor. Fala com todos nós, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. O Valber, pode ser uma cisma minha, mas se puder dar um pouquinho mais aqui do lado, não dá não? Já está no final, então tem alguma coisa aí que não está legal. Depois a gente descobre. Vinde após mim. Sabe, quando essa palavra veio ao meu coração durante essa semana, eu comentava isso com os irmãos ali em Niterói na última terça-feira. A última coisa que veio à minha mente foi o pescador de homens, embora isso esteja intrínseco nessa expressão. O que me chamou a atenção foi a expressão, vinde após mim. Sabe, há muitas maneiras de Deus chamar a nossa atenção. Há muitas formas de Deus, Ele se colocar diante de nós e de nos chamar. Às vezes nos chama pelo nome, outras vezes nos chama pela nossa condição de servos. Jesus, houve uma certa ocasião em que Ele chamaria não de discípulos, mas de amigos. Mas nesse momento aqui, eles não conheciam Jesus. Nesse momento aqui, eles não seguiam Jesus. Nessa ocasião aqui, eles não tinham noção do que estava por vir. E Jesus vai descrevendo os evangelhos, cada um deles vai descrever da sua maneira, a sua forma como percebeu os fatos. Jesus vai se apresentar a todos eles. Mas o convite está sendo feito aqui nesse momento a Simão. E além de Simão, esse mesmo convite vai ser estendido a a André, e vai ser estendido a Tiago, seu irmão, os chamados filhos de Zebedeu. E esse convite dizia respeito ao iniciar de uma caminhada.
Jesus queria ensinar-lhes não uma função. Jesus queria começar com eles não simplesmente uma nova jornada. Estava sendo feito um convite para que eles conhecessem mais de perto o que eles viriam a descobrir ser o Filho de Deus. Nessa ocasião, eles ainda não têm ideia. Quem é este? Diriam um tempo depois, que até o mar e o vento lhes obedecem. Quem é esse? Seria dito a respeito dele, que os demônios sabem e reconhecem e tremem diante dele. Quem é esse que tem poder para ressuscitar os mortos? Mas nessa ocasião, ninguém o conhecia ainda. E ninguém sabia quem eram Simão, André, Tiago. Ninguém conhecia essas pessoas da maneira como elas seriam conhecidas. Ninguém chamava-os da maneira como eles seriam chamados. Simão, que Jesus chamaria Pedro, André e Tiago, irmãos, eram conhecidos como pescadores. Eram chamados pelos seus ofícios, sabiam bem o que faziam, mas naquela ocasião estavam passando por uma situação que ninguém gosta de passar. Eu não me recordo agora qual é o evangelho que vai registrar sobre a pesca maravilhosa. Mas num desses evangelhos aqui, porque Marcos vai registrar, Lucas vai registrar, Mateus vai registrar e João também vai. Todos eles vão registrar o episódio aonde Jesus vai dizer: vinde após mim. Mas se não me falha a memória, um ou dois aqui vão registrar o fato de que Pedro vai ser questionado. Na verdade, vai ser instruído quando Jesus resolve entrar naquele barquinho dele para se afastar um pouquinho da praia. Não tanto, o suficiente para que a multidão não tomasse conta. Ele se afasta um pouquinho da multidão, sobe no barquinho, entra, e era o suficiente para ele poder continuar fazendo o que ele estava fazendo. Alguns minutos depois, ele vai instruir Pedro a ganhar o mar alto, e vai mandar que as redes sejam lançadas. E Pedro vai dizer aquela célebre frase: a gente fez isso a noite inteira, e a gente não pegou nada. Mas já que o Senhor está mandando, pela tua palavra, a gente vai lançar a rede. E no momento que lançaram as redes, nós ouvimos falar, quantas ministrações a respeito disso, né? As redes se encheram. É nesse momento que André e Tiago vão ser chamados, porque o barquinho deles estava perto. O primeiro barco a ser cheio foi o de Pedro, aonde Jesus estava. O barco onde Jesus está sempre vai ser cheio, pode ter certeza disso. O barco onde Jesus está, ele sempre vai ser direcionado para os lugares especiais aonde está eu digo o tempo de Deus para você, para mim, para todos nós. O momento de Deus para nós. E aqueles que estiverem à nossa volta vão ver. E o mais importante é que serão convidados a participar disso. É nesse momento que os barquinhos que estavam ali ao redor dele também serão cheios, porque foram dividir a carga. A carga era muito grande para apenas o barco de Pedro. Então André e Tiago foram chamados para dividir a carga com ele, e os barcos quase iam a pique de tão cheios que estavam.
Depois que o Senhor Jesus, na verdade, os impressionou, porque é verdade, isso impressiona, sim ou não, irmãos? Isso impressiona, a quantidade de peixes impressionou aquelas pessoas. Eles ficaram impressionados porque pegaram tanto que não tinham mais condição nem de carregar. E eu acredito que eles devem ter dispensado alguns deles, porque senão o barco ia a pique mesmo. Então chamaram a atenção deles aquela... Por isso que o título é Pesca Maravilhosa em algumas Bíblias que vocês têm em mãos. Porque realmente foi uma maravilha. Deus fez algo maravilhoso, Deus fez algo extraordinário. Sob a palavra e a autoridade do Senhor Jesus, eu acredito que os peixes lançavam-se na rede. E é isso que acontece quando Deus está na vida de alguém. Quando Ele resolve mostrar a alguém o que Ele pode fazer na vida dessa pessoa. Quando essa pessoa simplesmente para e obedece, mesmo que ela tenha que crer contra as circunstâncias, que foi o que Pedro fez. Pedro foi instado a lançar as redes numa situação em que ele estava cansado de saber que não era possível, não seria possível, porque à noite, todo mundo sabe que o peixe é mais fácil, né? E os pescadores saem para a noite inteira pescar. Durante o dia, com o sol a pino, o peixe vaza para as águas mais profundas. E Jesus levou Pedro no lugar e ele disse assim: aqui você pode lançar a sua rede. E no momento em que ele obedeceu, segundo a palavra do Senhor Jesus, contra as regras de qualquer pescador, ele observou a fartura que ele tanto queria e que não tinha alcançado por conta própria, com suas forças, com sua técnica, com sua sabedoria e com a experiência dos anos como pescador. Bastou uma palavra e as coisas aconteceram. E depois que Jesus chamou a atenção deles, então agora Jesus vai dar a eles ele vai dar um pequeno impulso para que eles tomassem uma direção totalmente diferente daquela que talvez eles pudessem esperar. Não, agora daqui para frente a gente vai arrebentar, a gente vai pescar a milhão, Jesus vai dar direção, a gente vai lá, vai pescar e a gente vai arrebentar. Não foi isso que aconteceu, foi? Não foi. Gostaram dos peixes? Gostaram da pesca maravilhosa? Eu tenho algo mais importante para vocês, disse Jesus. Eu quero que vocês venham comigo, porque vocês vão ver coisas maiores do que essas. Eu quero que vocês venham comigo, porque vocês vão ver coisas muito mais importantes do que peixe na rede. O convite não era mais para ser pescador, não era mais para lançar redes ao mar. O convite não era mais para lavar as redes, não era mais para poder municiar os barcos. O convite era para eles caminharem com Jesus. O vinde após mim chamou a minha atenção. E eu pergunto, queridos, o que Deus quis falar com isso? Porque quando eu li esse texto em momento algum para mim, ele fez menção aos peixes. Jesus veio a cada um deles, chamou-lhes a atenção, mostrando o que podia fazer de extraordinário, e fez algo extraordinário. O nosso Deus é extraordinário e faz coisas extraordinárias. Mas o propósito do Senhor Jesus nunca foi encher de peixes a rede deles. O propósito do Senhor Jesus nunca foi fazê-los tornar-se empreendedores na pesca, não de peixes. Jesus estava iniciando um ministério. Nesse momento não há um sequer chamado pelo nome de Jesus que pudesse ser: eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, eu sou discípulo. Nenhumzinho sequer. Então o convite, queridos, era para que eles conhecessem Jesus.
O convite era para que eles andassem com Jesus. Observe a expressão, vinde após mim, disse Jesus, e eu farei. Então, observem bem, venham, caminhem comigo, e eu vou fazer. Veja bem, caminhem comigo que eu faço. Andem comigo que eu mostro. Me conheçam que eu ensino. Entendem isso, queridos? Eu mostro, eu faço, eu ensino. Por quê? Porque eu sou. Eu sou a esperança, eu sou o caminho. Ele vai dizer, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou tudo que vocês precisam. Andem comigo, caminhem comigo, venham após mim. E esse vir após mim vai ensinar os discípulos a depender de Jesus. Esse vinde após mim vai mostrar a eles o que eles ainda não sabiam. Eram homens, não eram meninos. Eram pessoas. Pedro já era casado. Não era um garoto. Era um homem formado, conhecedor das suas obrigações, sabedor das necessidades de sustentar uma casa. Então, Jesus não está simplesmente mandando ele abandonar tudo, abandonar a vida dele, abandonar tudo, largar tudo para lá. Não, Jesus está dizendo assim, ande comigo que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Caminhe comigo que eu vou mostrar a você coisas extraordinárias que você ainda não sabe, que você ainda não viu. Eu tenho muito para te ensinar, mas você precisa caminhar comigo. Você precisa vir, você precisa ouvir, você precisa entender. A gente vai ver no curso da história, a Bíblia vai registrar os momentos que Pedro passaria. A gente vai ver o Pedro cheio de energia, a gente vai ver o Pedro que negaria Jesus, a gente vai ver o Pedro que cortaria a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, a gente vai ver o Pedro que vai andar sobre as águas, a gente vai ver o Pedro que vai à sombra dele curar, a gente vai ver tudo isso na vida de Pedro, mas primeiro ele teve que aceitar o convite, para que ele pudesse caminhar com Jesus, para que ele pudesse andar com Jesus, para que ele pudesse conhecer Jesus. 2000 anos se passaram e o convite ainda é o mesmo. Às vezes a gente fica querendo, na verdade, dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como a gente quer que Ele faça. E na verdade Deus está dizendo assim, você tem que caminhar comigo para eu te mostrar o que eu quero que você faça. Como eu quero que você faça. Mas caminhar com Deus não é fácil. Porque o vir após mim vai revelar as coisas que talvez você não quer que sejam reveladas, você não quer nem pensar nelas. Quando Jesus chamou Pedro, ele era o camarada que você ouviu falar, o cara bronco, não tinha instrução, mas tinha muita vontade, e o Senhor Jesus olhou com aquela vontade e falou assim, eu vou usar isso em favor do reino. Deus sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. E Ele quer usar isso em favor do reino. Ele conhece a sua fraqueza, Ele conhece a sua força, Ele conhece a sua dedicação, Ele conhece a angústia do seu coração, Ele conhece. Ele vê você desanimado. Você acha que Deus gosta de ver você desanimado? A vontade dEle é de repente pegar você e fazer o que Ele fez com Pedro. Ei! Vou entrar no seu barco, vou mostrar para você o que eu posso fazer, mas eu quero que você caminhe comigo, eu quero que você ande comigo, eu quero que você faça a diferença onde você estiver. Às vezes dá vontade da gente largar tudo, às vezes dá vontade da gente não ir para a igreja, dá vontade para a gente não quer falar com ninguém, a gente fica desanimado, a gente fica cansado, a gente fica... Você acha que isso não passou pela mente dos discípulos? Passou. E o convite do Senhor Jesus era que eles caminhassem com Ele. Jesus não prometeu
vida boa, Jesus não prometeu facilidades, Jesus não prometeu casa, comida e roupa lavada, não. A primeira coisa que eles ouviram do Senhor Jesus é: eu farei. E o que ele disse que ia fazer? Vou dar a vocês tudo que vocês não têm? Vou prover a vocês tudo que vocês querem? Não. A expressão aqui: eu vou fazer de vocês algo que o reino dos céus precisa. Eu vou fazer através de vocês, eu vou criar através de vocês uma rede tão grande que ela vai pegar mais do que simples peixes, ela vai pegar todo tipo de peixe. A rede é a palavra, gente. A gente sabe disso. E eles precisavam, estavam bem acostumados a pescar. Mas Deus tinha algo mais extraordinário para a vida deles. Deus está chamando a atenção do povo dele hoje, para que esse povo pare de pensar um pouco nas suas próprias necessidades. Que cada um de vocês tem a sua razão. Para quê? Para não vir para a igreja, para não ler a Bíblia, para não orar, para não buscar, para, como a pastora Andréa disse aqui, para não dizimar. Todo mundo tem as suas necessidades, todo mundo tem as suas razões, todo mundo tem os seus propósitos. Irmãos, todos nós, se a gente olhar para nós mesmos, a gente não vai fazer absolutamente nada do que significa vontade de Deus para todos nós. A gente vai fazer a nossa vontade, porque eu preciso disso, porque eu tenho necessidade daquilo, porque eu quero desse jeito, eu quero daquela forma, porque amanhã vence a prestação do meu carro, porque amanhã eu tenho que pagar o colégio da minha filha, porque eu preciso... A gente tem um monte de prioridades. Você já se colocou naquela condição onde você para ouvir Deus? Eu sei que isso é raro, porque a gente quer que Deus nos ouça. Eu sei porque toda vez que a gente faz isso... Por que vocês desligaram o ar-condicionado? Está com defeito? Deu defeito? Misericórdia. Então liga os ventiladores aqui, porque está ficando quente aqui dentro, né? Eu estava na minha casa quando eu li essa palavra. E ecoou no meu coração a expressão: venham comigo. Vem comigo. Esquece um pouquinho Pedro. Esquece um pouquinho Tiago. Esquece um pouquinho agora dos filhos de Zebedeu. Se coloca nessa condição. O Senhor Jesus está falando para você assim, sabe aquela oração que você dobra o seu joelho e você fala tudo que você tem que falar, até o que você não tem que dizer? E você pede, lembra, Senhor, clama, bate na porta dele, suplica, implora. Isso quando você lembra de orar. Não responda para mim. Essa é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Você ainda ora nas madrugadas? Você ainda tira tempo durante o dia para orar? Você ainda lê a Bíblia durante a semana? Você ainda vem à igreja? Deus quer caminhar com a gente. Deus quer ter mais intimidade com a gente. Eu estou falando bem suave, bem devagar. Não estou nem adentrando no
ponto principal dessa mensagem, que a gente não tem tempo hoje. Mas Deus me chamou a atenção e disse assim: ei, oxe, para de falar, você está falando muito. Ande comigo. Sabe por que a gente tem medo de andar com Deus? Literalmente, tememos caminhar com Jesus. Olha para mim, por gentileza, gente. Seus podres vão aparecer, suas fraquezas vão aflorar, seus pecados vão reluzir. E por que eu disse reluzir? Porque você não vai ter como esconder. Alguém pode esconder alguma coisa do olhar penetrante de Jesus? Não. Caminhar com Cristo, caminhar com Jesus, andar com Jesus, significa que algumas coisas que na sua vida não incomodam a você, mas incomodam a Ele, vão começar a aflorar. E isso vai te incomodar. A sua como é que dá o nome da palavra? O seu ostracismo vai começar a ficar latente. A sua preguiça, a sua moleza, que você chama de cansaço, eu chamo de desânimo, nós chamamos de necessidade, Deus diz preguiça. A sua necessidade que você e eu colocamos na frente de Deus, Ele diz errado. Porque quando você bate na porta dele, quando você clama a ele, quando você diz que está precisando de algo, você não diz para ele que você não tem tempo. Mas quando chega uma hora de você mostrar que você é grato, que você diz que aprendeu alguma coisa, então você diz: ei, eu não tenho tempo nem para respirar, eu estou com isso, eu estou com aquilo, meu corpo todo dói. É verdade. Ninguém está dizendo aqui que você não está sentindo isso não, porque às vezes a minha esposa vem para cá se arrastando, e tem dia que ela não consegue vir. Ninguém é de ferro. Mas quando a gente bate na porta dele, a gente enumera tudo que a gente está precisando, e a gente espera que uma resposta rápida venha em nosso socorro, e ela não vem. Ontem eu falava aqui com as irmãs das Déboras. Às vezes a gente fala e a gente espera uma resposta, e ela não vem, porque Deus silencia, porque se Ele for falar o que você precisa ouvir, você não vai gostar. Então, quer me conhecer? Caminhe comigo. Quer experimentar? Ande comigo. Andar com Jesus vai significar para você muito mais do que você imagina. Vai ressignificar muita coisa na sua vida. Andar com Jesus vai fazer você sentir vontade de jejuar. Andar com Jesus vai fazer você sentir vontade de orar. Mesmo que você caia no sono, você vai ter essa vontade. Não foi isso que aconteceu com os discípulos? Caíram no sono lá, mas eles foram, eles estavam lá. Não conseguiram, mas eles pelo menos tentaram. Andar com Jesus significa dizer que você vai sentir vontade de falar de Deus, que você vai sentir vontade de experimentar coisas novas da parte do Senhor. Você vai sentir algumas tristezas, porque pessoas vão se afastar de você, porque amigos vão se afastar de você. É inevitável. Alguns, sem te conhecer, vão apontar os dedos e vão falar mal de você. Fazendo isso com Jesus? Mas ainda assim ele insiste em dizer:
andem comigo, caminhem comigo, venham após mim. Aí você diz assim, mas eu estou cansado. Ele diz, é esse mesmo que eu quero. Eu estou sobrecarregado, é contigo mesmo que eu estou falando. Eu estou abatido e olha, é você mesmo. Cansado, sobrecarregado, abatido, desnutrido, doente, desenganado, alegre, sorridente, cheio de vida, cheio de saúde, cheio de vigor. Venham, não tem acepção não, pode vir. Está cansado, vem. Está com saúde, vem. Está doente, vem. Está endinheirado, vem. Está sem nada no bolso, vem. Vem conhecer aquele que você ouviu falar tanto dele, que você canta aqui, que você bate palma. Vem conhecer. Vem mais de perto. Jesus está chamando aquelas pessoas para se tornar seus discípulos. Jesus está chamando aquelas pessoas para caminhar com Ele, para aprender dEle. Ele vai dizer, vocês precisam aprender de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Vocês vão alcançar descanso para a alma de vocês, mas vocês têm que vir. Vocês vão aprender. Vocês vão entender. Pedro, quando aceitou, porque era um desafio, viu? Não era um desafio, sim ou não? Venham após mim, eu vou fazer. Eles ainda não tinham noção de como seria isso. E Jesus falou assim, eu farei que vocês sejam pescadores de homens. Eles vão deixar as redes e vão passar a segui-lo. Olha o que acontece no versículo 20. Quando os filhos de Zebedeu recebem o chamado. Logo os chamou, diz a palavra de Deus. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. A firma continuou. O pai continuou. O barco ia continuar saindo para pescar. Entendem isso, irmão? A vida ia continuar seguindo o seu curso natural. O Senhor Jesus só estava redirecionando essas duas pessoas. Se o Senhor Jesus redirecionar a sua vida, seja para que lado for, vá. Se Ele te der um significado diferente para aquilo que você imaginava ser algo na sua vida, obedeça. Eles vão ficar cansados, eles vão em algum momento se sentir sozinhos. Tudo isso vai acontecer com os discípulos durante o curso da vida deles. Mas nesses 3 primeiros anos que eles passariam com Jesus, eles viram tanta coisa acontecer. Eles viram paralíticos andar, eles veriam cegos enxergar, surdos ouvir, mudos falar. Eles viriam pessoas serem libertas, mortos ressuscitarem, vento, mar obedecer. Veriam muitas coisas. E por que Jesus mostraria todas essas coisas a esses homens em particular? Para que esses homens pudessem registrar nos evangelhos o que você hoje e eu estamos ouvindo. Para que nós pudéssemos saber que todos aqueles que obedeceram chamados, não se arrependeram. Apesar de Jesus não ter tornado a vida deles mais fácil. Pelo contrário, ficou mais difícil. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que Jesus não vai tornar a minha vida mais fácil, nem a sua. Ele não falou isso. Se nós obedecermos ao Senhor, a nossa vida vai se tornar muito melhor, mas não mais fácil. Pelo contrário, talvez você perca alguns amigos, talvez você perca alguns contratos, verdade. E quando a gente perde alguma coisa, a gente fica imaginando, por que a gente está perdendo?
Na verdade, quem sabe Deus não está te poupando, não está te livrando. Vinde após mim. Que tipo de chamado é esse? O que isso significa para você? E aí eu vou falar para você mais uma vez. É o objetivo de Deus que cada um de vocês se tornem discípulos e façam novos discípulos. Isso é fato. Mas é muito mais além do que se tornar simplesmente mais um discípulo. Os discípulos são imprescindíveis no crescimento do reino de Deus. Seguidores são importantes, discípulos são imprescindíveis. Mas o objetivo aqui é muito mais do que você se tornar um seguidor, ver os sinais, compartilhar as maravilhas e se tornar um discípulo e fazer um novo discípulo. Não é mais do que isso. É se tornar um com Deus. Quando a gente se torna íntimo de Deus, você passa a sentir um pouco mais da sua responsabilidade, do que você está fazendo aqui na terra. Pense um pouquinho, eu já estou encerrando. Estou tentando resumir o máximo essa mensagem. Você sente amor pelas almas? Não responda para mim, nem balance a cabeça dizendo que sim. Só pense. Você consegue amar as almas? É muito fácil eu amar a minha neta Clara. Eu amo de paixão. Ela nem sabe disso ainda. É muito fácil eu amar os meus. Mas e as almas? Pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi. Você consegue derramar lágrimas por pessoas que você nunca viu? Chorar por pessoas que você não conhece? O convite que o Senhor Jesus faz para a gente não é simplesmente para nós sermos seguidores ou mais um discípulo. É para nós sermos um com Ele. Ele vai ensinar a gente a amar. Ele vai ensinar a gente. E a gente vai entender. Não vai ser fácil, gente. A maioria das pessoas hoje estão buscando entretenimento nas igrejas. A maioria das pessoas hoje estão tornando as igrejas centros de entretenimento. E eu não vim aqui falar mal de igreja. Mas Deus tem chamado a minha atenção, às vezes eu paro para pensar. Eu ontem relatei aqui para as pessoas que eu estava lá na minha varanda, tinha feito alguns pequenos trabalhos. Eu estava me limpando, lavando as minhas mãos, lavando o meu rosto, estava quente ontem. E algo de repente veio à minha mente que há 7, 8 anos atrás o Senhor falava comigo. Mandou-me falar, na verdade. E aquilo ecoou no meu coração de uma maneira que, ainda que instantânea e momentaneamente, trouxe uma alegria tão grande, de uma forma tão extraordinária que me constrangeu. Eu me senti amado. Eu me senti guardado, querido, lembrado. E por um flash de momento, de minutos, a expressão veio. A palavra foi: permitirei. Nada além disso, permitirei. E quando aquilo veio e falou comigo bem claro, permitirei, eu não ouvi
nos meus ouvidos, eu ouvi na minha alma, eu ouvi no meu espírito. Vocês conseguem entender? E o Senhor disse: permitirei. Meu coração se encheu de alegria. Não pelo fato do que Ele vai permitir, mas pelo fato dele ter me feito lembrar que Ele se lembrou de mim. Dá para entender, irmãos? Eu sou de Deus, disse eu para mim mesmo. Eu sou de Deus. Deus me fez lembrar que eu sou dele. Deus me fez lembrar que Ele é meu. Eu sou dele. Deus quer que você caminhe com Ele. Jesus convidou os discípulos para andar com Ele, para conhecê-lo, para saber quem Ele era. Ele não era o libertador romano que as pessoas queriam. Ele não era um revolucionário que os judeus esperavam. Ele não era um camarada que ia montar num cavalo e entrar com um exército para libertar Israel do governo de Roma. Não era esse, não era isso, não tinha nada a ver com o que ele veio fazer. E ele estava convidando essas pessoas para conhecê-lo. E ele está convidando você, está convidando a mim, ele está convidando a todos nós para caminhar com ele, para conhecê-lo, para entender como o reino de Deus funciona, qual é o propósito do reino de Deus. O reino de Deus não se resume no que você come, no que você bebe, o que você calça, qual é o carro que você usa, qual o país que você vai morar. Eu estava falando com o meu amigo Douglas acerca das coisas que a gente quer fazer. Como está difícil, queridos. Como estão difíceis as coisas. Tem muitas coisas que vocês querem fazer e elas não ainda foram possíveis, não é? E vocês vêm esperando, orando, clamando, batendo na porta, batendo na tecla, insistindo, e a porta não se abriu ainda. Deus ainda não permitiu. Deus ainda não disse sim. Isso desanima. Você fica meio frustrado. Será que Deus vai permitir? Será que Deus não te responde? Não é porque Ele não liga para você, não é porque Ele não está nem aí para a sua dor ou para a sua frustração, não. Não é isso não. O que Ele faz hoje você não entende, lá na frente você vai entender. Imagina se Deus fosse responder para você todas as vezes que você questionou, todas as vezes que você pediu, todas as vezes que você intentou receber algo da parte dele. Ele não precisa se justificar, Ele simplesmente faz o que Ele quer. E tudo que Ele faz é bom. Em algum momento você vai entender isso. Alguma hora você vai cair em si, você vai ver, puxa, é verdade. Se Deus tivesse me dado aquilo naquele momento, se Ele tivesse permitido naquele instante, hoje minha vida teria sido um arraso. Então Ele vai preparando a gente para as coisas que Ele quer que a gente alcance. E eu sou a última pessoa que gostaria de estar falando isso para vocês hoje. Porque Deus sabe como eu não gosto de esperar. Mas Ele manda a gente esperar. E a gente tem que esperar. Jesus não ensinou tudo aos discípulos na hora. Levou 3 anos com eles. Olha para mim. 3 anos. 24 horas por dia. Dormindo, acordando, almoçando, tomando café da manhã, jantando. Isso quando Jesus fazia essas coisas, né? Indo para o monte orar. 3 anos inteiros. Sabe o que significa passar 3 anos inteiros com Jesus? Você não passa nem 3 minutos orando. Você não é capaz de passar 3 horas. O culto, quando demora mais de 1h30, já colocam lá, encerra. Estou brincando, viu, Renan? É verdade, gente.
Missionária falava aqui, volta a jejuar. Você não consegue não? Tira 2 horas do seu dia para orar. Se você orava 2 minutos, passa a orar 20. Se orava 20 minutos, passa a orar 1 hora. Dedica mais tempo para Deus na sua vida. Caminhar com Jesus. Deus passou 3 anos ensinando os discípulos. 3 anos. Mostrando para eles o que era andar com Jesus. Eles atenderam o chamado. Levaram 3 anos aprendendo. E quando eles pensavam que sabiam de tudo, descobriram que ainda tinham muito que aprender. A gente tem muito que aprender, amém, queridos? A gente tem muito que aprender. A Kingdom Church está só engatinhando. Eu, apesar de já ter 20 anos na minha consagração de ministério, na verdade mais do que isso, 22 anos. 22 anos. Desde a minha consagração do ministério, eu ainda estou aprendendo. Tem muitas coisas que eu ainda quero fazer. Tem muitas coisas que eu bato na porta do Senhor e digo, ei Deus, quando vai ser? Sabe o que Ele falou para mim? Venha após mim. Caminhe comigo. Ande comigo. Fale comigo. Divida comigo. Reclame comigo. Ué, pastor, pode reclamar com Deus? Pode. Claro que pode. Se você não tiver liberdade para falar com Ele, você vai falar com quem? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou dizendo para você lançar em rosto de Deus os seus problemas. Eu estou dizendo que você pode reclamar com Ele por causa dos seus problemas e Ele vai te entender. Agora, tem uma coisa que você precisa entender. Se você não fizer a sua parte, e a sua parte é atender o chamado dele, né? A sua parte é receber o ensinamento e adotar a prática desse ensinamento na sua vida, porque se isso não acontecer, está perdendo seu tempo. Se eu passasse 5 anos da minha vida indo para a faculdade, como eu passei, e eu não estivesse me dedicando para aprender o que me foi ensinado lá, eu estaria lá até hoje. E se eu não colocasse em prática aquilo que eu aprendi lá, eu já teria esquecido de tudo. Você tem que praticar. Você tem que aprender. A gente vai encerrar aqui. Mas eu queria que essa reflexão ficasse na sua mente, no seu coração. Eu hoje fiz completamente diferente do que eu costumo fazer. Geralmente minha mãe dizia que eu prego igual metralhadora. Mas hoje eu fui bem tranquilo, pausado. Até redundante em algumas expressões. Porque eu queria mesmo frisar para vocês a expressão: ande com Jesus. Venham após mim. Estão cansados? Podem vir. Estão cheios de si? Podem vir. Estão cheios de força, de vontade, de ânimo, cheios de garra, determinados? Venham. Eu vou usar isso em prol do reino e vou mostrar a vocês o que vocês podem fazer com toda essa força, com toda essa determinação, com toda essa garra, com toda essa vontade de vencer. Está desanimado a ponto de não querer nem mais viver? Vem também. Venham após mim. Ele tem tanto para te mostrar. Você só tem que querer vir. Pode vir do jeito que você tiver. Arrasado, sem vontade de fazer nada, desesperado, ou simplesmente com vontade de fazer muita coisa. Vem. Vem da mesma forma, do jeito que você tiver. Mas vem com o coração aberto, com a mente disponível e preparada para ouvir tudo que Ele tem para te dizer.
vem disposto a Ele revelar para você e mostrar para você que você não é o cara como você acha, que você não é tão assim quanto você pensa, mas que ainda assim Ele ama você. Pode vir, porque Ele te valoriza desse jeito. É por isso que Ele mandou o Espírito Santo, para que você não se sentisse sozinho em momento algum. Porque quando a gente começa a olhar para dentro de nós, quando a gente começa a olhar para a nossa pequenez, o tempo passa. Sônia hoje falou para mim, o tempo passa. Passa mesmo. Ontem eu tinha a idade da Aline. E hoje eu tenho 58 anos de idade. Amanhã posso ter 73, 78, 8, não sei. Mas o tempo está passando para vocês também. O tempo está passando para todos nós. E o que a gente está fazendo com esse tempo, gente? O que a gente vai fazer com o tempo que nós temos? E o que a gente tem feito com o tempo que Deus tem nos dado? Pense nisso, para que você possa usar melhor o seu tempo em prol das coisas que são realmente importantes, que valem realmente a pena. Para que você experimente tudo aquilo que Deus ainda tem para você nessa terra. Pedir para Deus para a gente ir para lá é fácil. Eu quero ir embora, Senhor. Tem gente que diz assim, né? Estou cansado, Senhor, me leva, quero ir embora. Você não seria o primeiro que faria isso. Vocês lembram que Elias fez isso? Lembra? Estou cansado, basta, não sou melhor do que meus pais, tira minha vida, me leva. Você está doido, rapaz? Tem tanta coisa para você viver ainda. Ei, tem muita coisa para você viver. Sai desse ostracismo aí, levanta a sua cabeça. E Deus está falando isso para mim mesmo, porque às vezes eu sinto vontade de pedir assim, Deus chega, estou cansado. E o Senhor disse assim, o quê? Não continua, para por aí para a gente não se aborrecer. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar de pé para a gente poder falar com Deus. Feche os seus olhos. Abram seus corações. Esse é aquele momento que você busca lá no fundo da sua alma. Não precisa usar a palavra bonita, nem aquela oração de levantar o ânimo de Deus através da sua oratória perfeita. Não. Busca lá no fundo. Busca lá no mais íntimo da sua alma. É a sua alma que Deus quer ouvir, não a sua boca aberta. Quando a alma fala, a boca nem precisa pronunciar a palavra. Busca lá no fundo da sua alma. Está cansado? Está a fim de desistir? Busca lá no fundo da sua alma. Tem algo que você está com aquela vontade, parece um vulcão pronto para explodir e você não sabe como. Pede a Ele. Está querendo jogar tudo para o alto? Fala com Ele aí. Pode falar. Ele está te convidando para andar com Ele, para conversar com Ele. Lembra dos discípulos indo para Emaús? Ele está te convidando para caminhar com você mais uma milha, o suficiente para deixar seu coração ardendo, o suficiente para fazer você repensar a sua vida, o suficiente para fazer você querer que Ele não passe adiante, que Ele continue com você. Fica conosco, nosso amado e bom Senhor. Ó Deus, ó Pai amado e querido, olha o coração dos teus filhos, às vezes cansados, sobrecarregados,
outras vezes abatidos, outras vezes desanimados. E quem sabe também cheios de vontade de fazer algo que não sabem como fazer, desejosos de ir adiante, lançar rede e pescar literalmente em alto mar. E às vezes se sentem tolhidos por uma situação ou outra e não sabem exatamente como proceder. Pai, em nome de Jesus, seja qual for a situação, que aprendam a caminhar contigo, que atendam o teu chamado, que comecem essa caminhada. Quem não orava, comece a orar. Quem já orava, ore mais. Quem jejuava, jejue mais. Quem não jejuava, passe a jejuar. Quem não lia, passe a ler a tua palavra. Quem não era dizimista, passe a ser, passe a desafiar a si mesmo para obedecer a tua palavra. Quem já não estava nem mais disposto a frequentar a igreja, que se enganje, que venha aos cultos, que venha, que se coloque à disposição de Deus, que diga: eu estou aqui, Jesus. Que queira caminhar com o Senhor, que não queira simplesmente ir para o céu, porque um dia todos nós iremos para o céu, mas a hora e o tempo e a maneira e a forma o Senhor sabe. Eu entrego esta igreja, esse povo, essas pessoas, esse ministério, a nossa vida, eu entrego nas tuas mãos, porque eu confio no Senhor. O Senhor sabe quem são aqueles que confiam. O Senhor sabe quem são aqueles que esperam no Senhor. Renova, Pai, as suas forças. Restaura, Pai, a sua energia, a sua vontade de fazer acontecer. Que não olhem simplesmente para as circunstâncias, e que mesmo que já tenham olhado para elas, sob a tua palavra, voltem a lançar as suas redes, voltem a animarem-se em seus corações, a brilhar em seus olhos, ainda que não estejam vendo resultados agora, Pai. É muito fácil a gente olhar o resultado dos outros e perguntar: por que não eu? Não deixa o teu povo se despertar por isso não, Senhor. Anima o teu povo no meio dos anos. Anima o teu povo, restaura o teu povo, sustenta o teu povo, auxilia o teu povo. Se for preciso, pegue-os pelo braço e arranque-os. Leve-os para o lugar aonde o Senhor vai sustentá-los. Ainda que o Senhor tenha que fazer como fez no tempo de Elias, ainda que o Senhor tenha que fazer como o Senhor fez no tempo de Eliseu, ainda que o Senhor tenha que fazer, meu Deus, de uma maneira extraordinária, um milagre, apesar do Senhor não ter que provar nada para ninguém, mostra para esse povo, Senhor, que o Senhor ainda é Deus. Mostra para esse povo que está desanimado, cansado, sobrecarregado, abatido, ou cheio de força, cheio de vontade, sem saber o que fazer. Mostra para eles o que fazer, quando fazer e a maneira certa que o Senhor quer que faça. E nos ajude, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. E porque nós cremos, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Bem, queridos, não senta ainda não, fica um pouquinho de pé. A gente encerra por aqui. Um forte abraço no seu coração, você que acompanhou até agora. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.